Não misturar carboidrato e gordura na mesma refeição tem um efeito interessantíssimo e na realidade fazer isso tem um efeito não interessantíssimo. Existe um estudo do Jornal da Célula que fala justamente sobre algo chamado engarrafamento metabólico. E talvez essa mistura desses dois macronutrientes, carboidratos e gorduras, na mesma refeição não seja nada ancestral e não seja absolutamente nada compatível com o que a gente acha na natureza que não seja processado. Para a gente parar para pensar, o alimento que tem essa composição de meio carboidrato, meia gordura, 50%, 50%, é o leite materno mamífero. E esse leite, esse alimento mamífero, ele tem uma função extremamente importante. Simplesmente te deixar engordar e crescer o mais rápido possível. Certo? É um excesso de calorias, é um excesso de energia, essa combinação desses dois macronutrientes. Óbvio, né? O bebê precisa se reproduzir e crescer o mais rápido possível para que ele consiga se virar na natureza. Fora isso, não existe um outro alimento que tenha essas proporções, com exceção do que a gente faz na indústria alimentícia. Sorvete, que é uma pancada de açúcar, uma pancada de gordura. Pizza, hambúrguer, que são farinhas misturadas com carnes gordurosas, com óleos. Todo tipo de alimento processado normalmente tem essa proporção muito comum na indústria de alimentos. Na natureza, isso já é raríssimo. O Jornal das Células publicou um estudo interessantíssimo. Vamos falar um pouco sobre ele. Eles descobriram nesse estudo que a mitocôndria, a nossa usina de produção de energia dentro da célula, certo? A usina de energia dentro das nossas células é muito mais eficaz quando ela tem um combustível predominante para ser trabalhado. Se a gente está falando um combustível, a gente tem dois tipos de combustíveis que a gente consome como seres humanos, certo? Os carboidratos e as gorduras. Ah, mas Rodolfo, e a proteína? Proteína não é combustível. Proteína é bloco de construção. A estrutura molecular da proteína é diferente. Enquanto carboidratos e gorduras são moléculas de hidrogênio, a proteína é uma molécula de nitrogênio. Esquece a proteína, vamos falar de energia, carboidrato e gordura. Existe um negócio chamado acetilcoenzima A, tá? Que é produzida, faz parte da respiração celular, faz parte da produção de combustível dentro da célula, na mitocôndria. E quando a energia é produzida especificamente de um tipo de combustível apenas, essa energia é produzida de maneira mais eficaz. Em outras palavras simplificadas, dentro da sua mitocôndria, ela consegue produzir energia de maneira mais eficaz quando você tem predominantemente um combustível. Ou a gordura e muito pouquinho carboidrato, ou muito carboidrato e pouquinha gordura. Isso é interessante porque explica muito bem a divisão de alguns protocolos de dieta hoje em dia, né? Que as pessoas se dão muito bem fazendo uma dieta cetogênica, em que a gordura está lá em cima, o carboidrato está lá embaixo, e algumas outras pessoas têm bastante resultado subindo o carboidrato lá em cima e consumindo muito pouca gordura. E predominantemente as pessoas que engordam, que comem de maneira passiva, que não têm uma decisão ativa no que vai comer, essas pessoas tendem a não se preocupar com essa divisão de macronutrientes e comer esses alimentos processados, que são raríssimos na natureza, que combinam a gordura e o carboidrato em um alimento só. De acordo com o estudo do Jornal da Célula, isso acontece porque os ácidos graxos, as gorduras e a glicose têm caminhos metabólicos bem diferentes. O que a mitocôndria precisa fazer para utilizar a energia a partir da glicose versus a partir da gordura são coisas bem distintas. Entenda aqui que nenhum dos dois são ruins e nenhum dos dois são bons. A gente está falando de bom ou ruim, eles simplesmente são. O seu corpo vai sempre priorizar a glicose, porque ela é uma energia mais rápida e de pico. Quando a gente faz essa combinação de carboidrato e gordura, se você é uma pessoa que não se exercita muito, não faz atividade física, você tende a comer de maneira mais passiva e consome esses alimentos ricos em gordura e carboidrato ao mesmo tempo, a tendência é que o seu corpo vai consumir essa glicose e a gordura tem uma difícil oxidação, tá? Essa gordura normalmente tende a ir em estoque. O corpo prioriza essa glicose que você está utilizando, sobe a insulina lá em cima, enquanto essa gordura vai para dentro das células. E o contrário também pode acontecer. Se você passa muito tempo em um estado de cetose, em uma dieta cetogênica muito restrita, em que você não faz uma ciclagem de carboidratos, você pode tornar o seu corpo mais intolerante à glicose. É a hora que você repõe essa glicose, o seu corpo não sabe muito bem como tirar ela do sangue e colocar dentro das células. É por isso que grande parte do meu conteúdo aqui é sobre flexibilidade metabólica. A flexibilidade metabólica não te deixa ir para nenhum dos dois extremos. Com uma técnica utilizando uma dieta cetogênica em conjunto com uma ciclagem de carboidratos estratégica, feita de maneira bem técnica, você consegue resgatar essa flexibilidade metabólica que sua mitocôndria, a hora que entrar carboidratos, abaixando as gorduras obviamente,
você queima esses carboidratos com precisão. E a hora que você introduz as gorduras numa dieta cetogênica para facilitar o estado de cetose e o emagrecimento em si, você abaixa os carboidratos, sobe a gordura e o corpo produz cetonas. Mas jamais os dois juntos. Se a sua norma é não prestar atenção nisso, talvez seja uma estratégia interessante para você voltar a queimar uma gordura que talvez você tenha parado de perder. Lembrando que o grande problema é o alimento inteiro ali, processado, que tem a composição meia gordura, meio carboidrato. E obviamente um prato separado em que arroz, batata e alguns óleos, algumas proteínas mais gordas, também não vai ser de grande favor para você se o que você está querendo fazer é emagrecer. É importante frisar também que o seu prato também não precisa ser zero gordura quando você está consumindo carboidratos e não precisa ser zero carboidratos quando você está consumindo gordura, mas nada que seja uma proporção 50-50. Agora, num cenário mais amplo, a gente conseguiria trabalhar essa ideia de engarrafamento metabólico dentro do período da sua semana, certo? Vamos supor, em alguns dias dessa semana que você vá consumir uma batata, um arroz, leguminosos, algumas refeições um pouquinho mais ricas em carboidratos, é legal consumir uma carne, uma proteína muito mais magra, certo? E ao mesmo tempo, quando você está em algum momento de consumir algo mais gorduroso, uma picanha, alguma coisa na manteiga, alguns óleos em excesso, alguma receitinha que você fez que tem a farinha de amêndoa, por exemplo, o interessante é você derrubar o que você está consumindo de carboidratos. Assim você fica numa estratégia de a hora que você levanta um macronutriente, você abaixa o outro quando se trata de energia. E a sua proteína mantém-se estável. A conclusão desse vídeo é, esse estudo nos mostra que a sua usina de energia funciona melhor quando você tem um combustível predominante por vez e não essa mistura dos dois. Agora, como que você vai utilizar isso na sua semana? Existem várias maneiras de fazer isso. O importante é tomar cuidado com essa proporção 50-50. Não deixa de olhar o estudo ali embaixo do Jornal da Célula e eu te vejo da próxima vez.